a mais um episódio Papo de Doutores e hoje um convidado que é presidente de uma associação. Então ele vai explorar, vai falar sobre como começou essa associação e como hoje o paciente ele consegue ter acesso a medicamento à base de cannabis através dessa associação. Jorge, seja muito bem-vindo. Então vamos começar a entrevista com o Jorge. Jorge, que é jovem, ele vai falar a idade dele aqui depois, se ele se sentir à vontade. Vamos falar sobre associação, como tudo começou. Hoje a gente consegue fazer a liberação de tratamento à base de cannabis por importação, também medicamentos. Hoje ainda tem uma política em relação à compra, né, desses medicamentos e também uma questão que não vamos falar aqui hoje, sobre essa compra em farmácias, né, farmácias online, porque a gente não consegue ir na farmácia ao lado ali comprar um CDB, um medicamento, né, um fitoterápico à base de cannabis. Então hoje nós vamos falar de associação. Jorge, eu queria que você se apresentasse, falasse, você é muito jovem, olha só, presidente hoje da associação, como que tudo começou, contar um pouquinho a sua história e como você chegou na Acura. E vamos falar depois no decorrer sobre a associação. Seja muito bem-vindo. Muito bom dia a todos, Bruna, gratidão aí pelo convite, certo? Foi uma surpresa, inclusive, né, já adianto, mas ficamos realmente muito felizes. E assim, né, sou Jorge, atualmente presidente da Associação Acura, sou produtor audiovisual, né, e hoje tenho 26 anos, completei agora recente. E um bebê. também vou iniciar mais uma mais uma mais uma formação, né, que é a parte de RP, certo? E relações públicas mesmo, assim, por conta dessa necessidade mesmo de articulações e tudo. E, basicamente, né, assim, a história com toda essa conexão, né, com a cannabis iniciou ali por meados de 2021, né, ali ainda pandemia, digamos. Eu por trabalhar nessa parte da área da comunicação, tive um primeiro contato com a primeira associação de cannabis aqui do Ceará, que é a Abracam, através aí do nosso grande professor que já fez passagem, Thomas Dieter, né, um grande pioneiro, dinossauro assim, da cena da cannabis, tipo, nacional mesmo. Ele meio que realmente plantou várias sementes no Brasil inteiro, deu origem a muitas outras pessoas a ter o contato com a cannabis por necessidade, né, e, enfim, ramificar em outras associações e outras assistências, né, e a partir disso a gente foi vendo, né, o que era esse universo realmente da cannabis, entendendo essa parte mesmo do medicinal, o quão ela consegue atender diversos tipos de patologias, digamos assim, né, e ele dá assistência também a diversos tipos de pessoas, né. E a gente foi vendo o quão a gente precisava e o quão os familiares que estavam ali ao nosso redor também precisavam. E a partir do momento que teve o primeiro realmente contato assim com um óleo extraído da planta, né, para muitas pessoas que nunca viram, que acham que cannabis, né, maconha é aquela imagem, né, da folha e que Do aparece fumo, né? na Aquele do, preconceito. isso, e do tipo do noticiário também, quando aparece no programa criminal, que foi apreendido tantas toneladas, quilos, e acha que aqueles blocos ali é a maconha em si, né, que é a cannabis. Mas a gente vê que são camadas bem profundas, né, e que ainda assim o Brasil, por falta mesmo dessa assistência do conhecimento, a informação, do estudo mesmo, científico, as pessoas não sabem mesmo o que é. E realmente, quando se fala de maconha, de cannabis, né, que seja o termo, ainda muitas pessoas têm, de fato, essa parede, né, esse bloqueio. E aí cabe nós, como uma associação também, né, ter essa missão de gerar o acesso até à informação
correta, né? A informação ali orientada pelo profissional da saúde, a orientação também de professores e principalmente também dos próprios relatos de casos, né? Dos diversos tipos de condições de saúde, de idades de pacientes que fazem o tratamento com a cannabis, né? Hoje, a Associação Ancura tem por existência 3 anos e meio, basicamente. Hoje atendemos todo o território nacional, né? Todos os Então, alguém pacientes. que esteja aqui no estado de Santa Catarina, estado de São Paulo, consegue ter acesso ao que a associação hoje produz, né? Trabalha para o paciente. Consegue. Perfeitamente, a gente consegue atender todo o Brasil. Hoje a gente está na casa dos 400 pacientes cadastrados, né? Hoje, graças a Deus, a gente tem toda a parte da estrutura de organização junto a sistema, né? Junto ali toda a parte desse controle. Porém, Bruno, assim, a realidade do associativismo mesmo na prática é muito dolorosa, entende? E assim, né? Eu falo assim porque muitas pessoas chegam até a gente elogiando o trabalho, muito bonito o trabalho de vocês, achei muito legal, muito interessante a forma que vocês abordam, né, a comunicação, ali, o visual, e show de bola, a gente agradece demais. E aí a pessoa chega e fala assim, Bruno, como é que eu faço para visitar, como é que eu faço para ajudar? Aí a gente convida, né, a pessoa um dia para ver como é que é ali o manejo, como é que é o trabalho, e aí acontece um fenômeno, né? Que a maioria das vezes é que a pessoa não volta mais, Ué. porque acha que é muito trabalhoso, né? Não é aquele mar de rosas Aí está como falando do visualiza parceiro, ali no né? O externo. parceiro que queira de alguma Isso, maneira ajudar, ele vai até sim. a estrutura da cura e acontece esse fenômeno. É isso. Porque esse fenômeno que eu falo mais é porque, tipo assim, as pessoas quando vêm de fora acham que por ser uma associação é tudo lindo e maravilhoso e um mar de rosas, sendo que ao mesmo tempo que a gente está aqui participando de um podcast, participando de uma representação em algum evento externo, em outro estado, né, com alguma conexão médica, enfim, ao mesmo tempo é a gente que está fazendo o concreto, é a gente que está levantando a parede, é a gente que está manejando o solo, é a gente que está fazendo ali algum trabalho agroflorestal, entendeu? Criando a parte do social, desenvolvendo campanha, criando produto, atendendo paciente, organizando a parte do interno e tudo isso ainda de forma muito voluntária, né? Porque assim, a gente é uma associação e a associação ela já tem por missão de ser sem fins lucrativos, né? Uhum. A gente compõe o terceiro setor, que sendo uma OSC, né? Que é essa organização da sociedade civil, e a gente, por si só, tem que fazer algum impacto social naquele ambiente que a gente está ali composto, né? E ainda realmente de forma para fazer com que a associação sobreviva e se desenvolva com a melhor condição possível, né? E Sim. a gente sabe que a realidade de uma associação, por ser independente, né, não tem financiamento de ninguém, não tem nenhum patrocinador, o E até Estado, o para conseguir município. recurso do governo tem que ter um prazo, né, de associação estabelecida. Existe um critério, né? Até a gente entende pelo período por associações que não são direcionadas para efetivamente o que veio a fazer, então tem que ter essa fiscalização, mas demora um pouquinho, né? Você está falando de 3 anos, mas até ter recurso do governo para se estabelecer demora um pouquinho mais, né, Jorge? Assim, Bruna, na verdade, eu queria até que demorasse, é porque realmente não tem mesmo, entende? Hoje a gente está fazendo parte, desde 2023, de uma frente estadual em desenvolvimento e aprovação do projeto de lei aqui do Ceará, Uhum. junto a outras associações, junto a advogados, junto a profissionais da saúde, cientistas, professores, que é o quê? A gente conseguir a aprovação do projeto de lei estadual, que até então será um projeto de lei inédito, né, no Brasil, pois os demais estados que já têm o projeto de lei aprovado, quando é aprovado, o acordo, né, digamos assim, é fechado totalmente com as farmacêuticas e as big techs, assim, digamos, Uhum. né, externas.
sempre por importações. E o projeto de lei estadual aqui do Ceará prevê que o fornecimento e produção tem que ser local, entende? E, para além disso, né, essa nossa grande luta, né, principalmente nessa frente agora de 2025, para que seja aprovado esse projeto de lei, pois esse projeto de lei prevê que associações elas precisam ter esse reconhecimento municipal e estadual, precisa acontecer o vínculo real com as universidades públicas e privadas e o principal, fornecimento ao SUS, entende? Então a Até gente porque isso é mais barato, né? A gente com produzindo nas certeza nossas terras sai muito mais barato do que, claro, a gente ainda tem hoje a obrigação de importar sementes, né, e tudo mais, mas a produção interna, ela torna o fitoterápico muito mais acessível e barato para o consumidor final, né? Para o paciente final que precisa. E a gente está falando aí de uma lista de patologias. A gente não está falando apenas de um paciente diagnosticado com autismo. A gente está falando de várias patologias, né? Então a gente está falando de um núcleo muito grande do Brasil para atendimento nessa área da saúde. sem dúvida alguma, Bruna. E aí, além de baratear o produto final, isso é uma das principais missões das associações, de gerar realmente essa ponte de acesso real, né? E o principal é fornecimento e geração de emprego e renda local, né? O que é que a gente prevê? A gente prevê que a comunidade onde a gente está inserido vai poder sim colaborar e trabalhar um dia com aquela planta tão estigmatizada por tantos anos, entendendo? E a gente realmente, na prática, faz essa desmistificação, né? E, de Perfeito. fato, é isso que consiste na reparação social da planta, né? E, assim, é esse um dos grandes desafios que a gente sabe que vai levar alguns bons anos aqui, e a gente tem que estar sempre muito atento, né, com essa parte mesmo da segurança, que é o que a gente mais busca, sabe, Bruna? Trabalhar com segurança, que Sim. ainda assim, infelizmente, é um desafio e é um risco, sim, que as associações hoje vivem. E tem que começar de algum lugar, apesar de levar alguns anos, né? Porque tudo que é novo e principalmente, né? O medicamento à base de cannabis, ele não é um fenômeno milagroso, mas ele atende muitas patologias, ou seja, a gente consegue visualizar nesse primeiro momento com as experiências. Eu tenho as experiências aqui das liberações que eu faço, você tem as suas experiências e você sabe o quanto impacta na vida das pessoas, certo? Então, a gente sabe que isso vai criar aí uma mudança no Brasil, tanto para pacientes em si, como também para o próprio governo, que vai evitar aí custos, né, adicionais em razão dessa importação. Então, assim, é passos pequenos, mas a gente vai avançando aos pouquinhos, e eu acho que esse é o trabalho de quem está desbravando, né? É o trabalho dos desbravadores, quando pegam uma causa, quando tem um propósito ali engajado. E, Jorge, me conta um pouquinho. A associação hoje, né, a gente tem algumas associações de nomes assim que já tiveram repercussões assim nível Brasil por conta de histórias de pacientes. Conta um pouquinho como a cura ela começou no sentido de auxiliar. Vocês têm uma autorização, vou utilizar esse termo, tá? Para o cultivo. Como que o paciente hoje, né, na prática, eu tenho uma associação, aí a Associação A Cura, e eu tenho uma prescrição, um médico prescritor de um medicamento à base de cannabis. Como que eu consigo ter acesso a vocês? Como que é feito tudo isso? Logo, conta como que vocês conseguiram, né, iniciaram essa autorização e como que um paciente hoje consegue começar? Então, são 3 perguntas, tá? Como que vocês começaram o cultivo, né? Como que deu esse passo? Segundo, o paciente que já tem uma prescrição para utilização e aquele que tem uma patologia, se identifica, gostaria de ser tratado com cannabis. Como que é feito isso na prática? Perfeita pergunta, Bruno. Então, respondendo a primeira, né, a realidade de quem realmente se propõe a iniciar esse trabalho com a associação, primeiro de tudo,
não, a pessoa não pode pensar, achar que, eu vou iniciar uma associação para ganhar dinheiro, entende? Isso aí cai por terra, Aham. certo? Quem pensa assim já desiste logo no começo, porque vê que não é essa a realidade, é outro intuito, é outra finalidade, certo? E para iniciar esse trabalho, não tem outra forma se não for pela desobediência civil. Você sabe com certeza muito bem sobre isso, né? E aí não tem como a gente iniciar não estando na desobediência. E a gente foi iniciando aos poucos. Na desobediência, vamos Detalhe, na deixa eu te rua. cortar um pouquinho, isso é uma regra processual, tá? Enquanto advogada, Isso, eu só exato. consigo entrar com esse pedido quando o paciente, né, a pessoa que está cultivando lá, está em desobediência. Olha que contraditório, mas processualmente é assim que funciona. Perfeito. Tem que estar na desobediência para pedir autorização que você está, Exatamente. né, para me respaldar porque está naquela desobediência. E assim, né, você sabe que quem tem dor, né, precisa, não tem como esperar. Quem realmente sabe a diferença que o remédio faz ali em sua vida em relação à qualidade de vida, entende? Não tem como esperar e tem que fazer acontecer, porque é a sua sobrevivência, seu bem-estar. E aí a gente, por essa necessidade, a gente, né, já individualmente no começo fomos atrás dos nossos salvo-condutos, né? Hoje eu tenho os meus salvo-condutos, os demais diretores também têm. E aí quando a gente se consolidou minimamente assim, e a gente viu que a gente estava muitas pessoas carentes, precisando muito do remédio, a gente viu que não tinha escolha mais, tinha que buscar mesmo os meios legais para conseguir atender todas essas pessoas com segurança. E aí a gente ainda assim, até hoje, estamos na luta pela segunda vez consecutiva da autorização em nome da associação. Né? A gente fez o primeiro pedido ano passado, pela Anvisa, fomos negados, agora estamos também na vara lá de Recife, indo para o STJ, a partir de um último parecer que teve, em relação de pedindo o salvo-conduto individual para cada paciente, entende? Então ainda é uma luta, que é uma realidade que, digamos assim, que as associações precisam, digamos assim, ter esse chão sólido, e hoje aqui no Ceará, Bruno, só para você ter essa informação, é o estado do Brasil que mais contém associações e que até então hoje só existe uma aqui no estado com autorização mesmo do cultivo em nome da associação, certo? E aí indo para a Que não segunda é a cura, pergunta, pelo né? que você já me Não, não posicionou. é a cura, Tá. é a Calmes, né? Que também são grandes parceiros nossos aqui do interior aqui de Capistrando, né? E é uma luta constante, né? Da mesma forma que a gente está pela segunda vez, eles conseguiram através da terceira, se eu não me engano, entende? Então, assim, é constante, trabalhando na regra, mostrando ali, digamos ali, a seriedade, profissionalismo, boas práticas e entregando tudo que a justiça pede, né? Agora, sabe, né, digamos assim, o futuro em relação a todos esses parâmetros que a justiça cada vez mais tem em relação a essas regulamentações que vão surgindo, o que é que realmente está sendo necessário, porque hoje eles meio que não conseguem dar uma resposta sólida para a gente, fala que a gente não está correndo risco. Como é que pode? Não está correndo risco, entende? Enfim, as contradições da justiça, né? E aí a segunda pergunta, né, já como faz para a pessoa chegar até a associação? Hoje a gente tem o nosso site, acurabr.com.br, tem o meio também das páginas das redes sociais, a Cura Brasil que encontra, e a gente tem um time de acolhimento, e a partir desse primeiro contato, a gente tem o encaminhamento para os médicos parceiros, consultas sociais e a gente também executa, Bruna, pelo segundo ano consecutivo, mutirões de consultas totalmente gratuitas presenciais aqui na Caucaia. A gente, no Que primeiro ano, incrível. foi até comunidade indígena local aqui de Caucaia, né, comunidade Tapeba. A gente foi lá na escola local deles, lá realmente numa camada que a assistência não chega, entende? E a gente foi levando médico presencial, tendo consultas via telemedicina, entende? Totalmente gratuito para crianças com paralisia cerebral, entende? Adultos Nossa. autistas também, entende? Voltado bastante para essa parte de mães atípicas e pais atípicos, né? E aí, a partir disso, a gente fez pelo segundo ano consecutivo, tanto em Calcaia e Fortaleza, dobrando a quantidade de vagas pela necessidade
A gente fez uma parceria com o Instituto Avaliação, que hoje atende mais de 1.600 crianças neurodivergentes, né? E hoje esse é a maior parcela de pacientes que a cura atende. São crianças neurodivergentes, no geral, entende? Mas principalmente com TEA, né? E aí, e a partir disso, a gente tem uma equipe, né, que vai orientar ali, da forma mais prática, otimizada e rápida, sem burocracias, sem demoras, entende? Para que a pessoa tenha esse primeiro contato, primeiramente com o médico, a partir do médico, receita e laudo, consegue fazer o cadastro na associação, e a partir disso se associa e já pode fazer a sua solicitação do remédio. Aqui no local a gente consegue entregar até 2 dias úteis, e também enviamos fora do Brasil, né, com o prazo da entrega padrão das transportadoras. E se você já tiver receita deixa e eu só te laudo, cortar um pouquinho antes da gente entrar na próxima. Então, o paciente que ele não tem, ele só foi diagnosticado. Então, ele tem a informação, e é importante a gente difundir essas informações a respeito, né, do benefício daquele paciente com patologia XYZ que tem acesso aí a cannabis. Então, ele não tem nenhum tipo de prescrição, mas ele tem o diagnóstico da patologia, ok? Ele entra em contato com a associação, passa por essa avaliação médica, que é crucial, e vai, através de laudos e consultas e tudo mais, até chegar ao medicamento. Esse período entre ele entrar em contato com a cura até o medicamento chegar na residência dele, ou ele retirar lá na cura, qual é o prazo médio que vocês têm aí? Tem que ser médio porque a gente sabe que muda de paciente para paciente, né? Pronto, Bruno. Não necessariamente o paciente precisa passar por um médico para ser a cura. Se você hoje chegar na associação e falar assim, Jorge, eu preciso desse remédio, a minha receita é essa, o meu laudo é esse. Show de bola, Bruna. Já vou lhe encaminhar a ficha de cadastro, a partir da ficha de cadastro preenchida e nosso time de acolhimento validando todos os documentos que você anexou, hoje mesmo você já consegue fazer o pedido do seu remédio. E se, como eu falei, se você for local aqui de Fortaleza do Calcaia, pode ter certeza que chega até 2 dias úteis. E se você for de fora, em até 2 dias úteis é feito o despacho até a transportadora e tem o prazo da transportadora até a sua residência, né? Obviamente, do prazo padrão de interview de estado para outro estado, né? Enfim, Perfeito. Isso varia da localidade, mas é sem segredo. Chegou com receita e laudo, dentro do prazo de validade de até 6 meses, a gente vai conseguir atender diante ali a orientação médica que está ali na sua prescrição. E quando ele não tem nada, quando ele chega assim, pela primeira vez, esse prazo, você tem uma média desse período? Pronto, ele não tendo nada, se hoje mesmo ele já conseguir agendar uma consulta médica, e a partir da consulta médica e com a receita e laudo nas mãos, é a partir do momento que ele já pode fazer a solicitação do remédio. Então, vamos supor, você chegou, né, você é um paciente carente, digamos assim, comprova baixa renda através do programa CAD Único, né, que a gente também tem condições especiais para os pacientes que comprovam baixa renda, certo? E aí, a partir disso, a gente encaminha para uma ficha de consultas sociais específicas para esses pacientes, né? E a partir do momento que acontece a consulta, geralmente hoje, muitas consultas, né, vem avançando junto com a medicina em relação aos atendimentos via, né, telemedicina. E aí, a partir disso, com a receita e laudo em mãos, você já consegue fazer o seu cadastro e a solicitação do remédio. Então, se a consulta já for hoje mesmo, no final do dia, você, ao concluir, vou colocar aqui, se o médico já gerar hoje mesmo a receita e laudo, você já consegue entrar em contato e ainda faz essa solicitação hoje mesmo. Entende? Ou seja, então, muito mais célere, né? Tendo a receita e laudo, estando em dias com a validade, a gente vai conseguir atender. Tá. Então, muito mais rápido do que uma importação, por exemplo, né? A importação, ela demora consideravelmente. Então, ter uma associação que te respalda, ele tem mais celeridade no início do seu tratamento, né? E a gente está falando aqui sobre o acesso a pessoas mais carentes.
temos pessoas que têm condições de importar, mas também têm acesso, não tem distinção, né, de quem não tem condições para quem tem condições para acesso. Qual o custo médio para o paciente, assim, ter acesso a esse medicamento através da associação? Pronto. Hoje, Bruna, a gente conseguiu, inclusive, desenvolver frascos de 10 ml de cada concentração que a gente já atende, né? Visando justamente essa parte do acesso. Uhum. E, assim, hoje as pessoas conseguem ter acesso ao remédio até por menos de R$ 100, para você ter uma noção, entende? Nossa. E, além disso, em tudo que a gente, digamos assim, consegue atender o paciente associado, né, a gente também consegue fazer com que essa pessoa escolha as condições de pagamento. Se ela quiser parcelar tudo em 12 vezes, ela vai parcelar em 12 vezes, sem juros, tranquilo, entende? Perfeito. Então, assim, para além disso, né, a distinção que vai ter entre o paciente carente e o paciente que não comprova baixa renda é só em relação das facilidades, das condições de facilidade. Obviamente, o paciente baixa renda, a gente vai oferecer ali o programa que é o Plano Madre, né, pois assim, as associações, por ser sem fins lucrativos, é necessário estatutariamente que elas tenham um plano de anuidade, digamos assim, para a subsistência da própria associação. Então, quando você for se associar, a gente vai apresentar que existe dois planos, né? Que é o plano semente, para as pessoas que não comprovam baixa renda, e o plano madre, que é as pessoas que comprovam baixa renda, que é uma taxa de R$ 15 mensal, né? Que além do acesso ao remédio, as pessoas também vão ter acesso a diversos benefícios, pois a gente criou a comunidade à cura, que é como se fosse um ecossistema de benefícios para o associado à cura. Perfeito. Então, ao mesmo tempo que você vai ter acesso ali ao remédio, você ao mesmo tempo vai ter um desconto especial com acompanhamento nutricionista, você vai ter desconto numa barbearia que seja, numa aula de surf, entende? Pois é uma rede de parceiros que oferece toda a assistência para os pacientes associados, porque a gente entende que a maconha é justamente isso. Ela engloba todas as áreas, todas as partes, e o principal intuito dela é regular, né, ali nosso sistema do canabinoide, principalmente, mas que também é trazer bem-estar em todos os âmbitos. Sim, trazer o equilíbrio, né? A Organização Mundial de Saúde fala sobre isso, né? Que não é só saúde, não é só ausência de doença, e eu bato nessa tecla porque você se sentir bem, ele é um direito de todos, né? Você não precisa estar com uma patologia, e em outros entrevistados aqui, médicos também relataram isso, que às vezes eu não faço uso do cannabis à base, medicamento à base de cannabis, né? Mas uma vez eu utilizando, eu vou perceber em mim benefícios que eu nem sabia que existia. Então, assim, ele regula, de fato, ele cria essa regulação e o equilíbrio do nosso organismo. Então, você trazer essa regulação orgânica, né? E mais, atribuir outras questões como atividade física, psicológica, bem-estar do autocuidado, você acaba compondo todo o bem-estar daquele paciente, né? Muito bom. Então, você já me falou a respeito tanto de quem tem condições como quem não tem condições. Hoje existe algum tipo de, por exemplo, se o paciente chegar, hoje o cultivo é pela associação, e disser assim, eu não sei se já aconteceu, se aconteceu você me relata, dizendo que ele já faz o cultivo, porque tem muita gente que está em desobediência civil. A gente tem casos aí de mãe que, em razão de várias convulsões de sua filha, plantou e em desobediência civil, sem nenhum tipo, teve a mídia em cima e tudo mais, então a gente sabe que isso acontece nos bastidores. Já aconteceu de paciente chegar e falar, eu já cultivo, como que eu faço para manter isso dentro de casa, ou eu quero parar de cultivar em casa para ter acesso à associação? Isso já aconteceu? Já chegou esse tipo de relato ou não? É uma pergunta aleatória. Não, show. Com certeza, viu, Bruna? Chegam diversas pessoas, né? Já até abordando isso como um primeiro contato, né? Nem perguntando como é que faz ou não. Tipo assim,
Ah, Jorge, eu tenho um cultivo aqui e preciso manter minhas plantas porque meu filho precisa do remédio, mas eu não tenho condição, eu não consigo fazer mais investimento, não tenho semente, o que é que eu faço? Uhum. Aí a gente, opa, aí o que que a gente faz? Toda uma orientação para que aquela pessoa busque minimamente um meio legal para que ela consiga ter um mínimo de respaldo. Porque às vezes é tanta necessidade, Bruno, porque a realidade é dura mesmo. Uhum. Às vezes uma pessoa dessa não tem nem sequer uma receita, entende? Nem sequer um laudo, nem sequer um médico ali, um profissional de saúde próximo a ela para Porque trazer a gente realmente também essas entra nessa questão direções, né? do preconceito do próprio profissional da saúde, né? Essa falta de informação geral gera esse preconceito, inclusive nos profissionais, que acabam não buscando essas informações. Então, abordar isso para um médico, né? Se eu sou paciente e eu quero abordar, também requer um certo cuidado, até para não se o paciente não se desestimular. Então, existe essa questão do paciente que tem esse desafio, inclusive do médico prescritor, né? Que vocês hoje têm provavelmente diversas especialidades para prescrição daquele medicamento. É uma realidade que nós temos hoje, porque, de novo, a gente está desbravando, né? Tudo que a gente está desmatando tem as suas questões que vão sendo apontadas no caminho, né? Alguém tem que abrir a mata, né, ô, Bruna, para que possa chegar a luz do sol ali, né? E é justamente isso, esse é o trabalho de vanguarda, né, na prática. Realmente você tá lá na associação trabalhando e do nada uma mãe chega desesperada batendo na porta e falando: pessoal, por favor, deixa eu entrar, eu preciso do remédio pro meu filho, pois eu não sei mais o que fazer, tô vindo do centro psiquiátrico de Fortaleza sendo taxada de drogada e doida por um profissional da saúde local por falar que não existe tratamento com cannabis eficaz e que se eu for dar cannabis eu vou estar drogando o meu filho. Então você tem que ir para os meios convencionais para dar certo, sabe? Então imagina uma mãe já sem esperança alguma indo no local que é para receber acolhimento, recebe uma dessa de um profissional da saúde que ela tem ali como uma referência que vai trazer essa esperança para ela, entende? É Uhum. desesperador. E Sim. aí a gente, numa situação dessa, né, foi tipo, aconteceu isso de verdade e a gente ficou muito surpreso e tocou muita gente, a gente se emocionou até na hora, ela estava muito eufórica, ela saiu de Fortaleza e foi direto até a Calcaia, pesquisou onde era que a gente ficava, perguntou e chegou realmente lá e a gente não acreditava que ela ia realmente chegar e ela chegou a pé mesmo, assim, desceu muito longe, foi até a pé porque estava procurando ainda em relação onde era mesmo e encontrou, bateu na porta e a gente abriu a porta, acolheu ela e dali mesmo ela já conseguiu fazer o cadastro e sair de lá tudo direitinho com o remédio do seu filho, né? E se você vê o relato dela, é assim chocante. Hoje a gente tem canal no YouTube com diversos relatos, temos página no Instagram com diversos relatos, né? Então, assim, nosso trabalho em relação a essa parte mesmo, assim, do impacto social de relatos, é algo que a gente deixa muito, cada vez mais, assim, apresentativo, à mostra para as pessoas, pois é isso, né, digamos assim, que realmente é esse combustível, é o que realmente a associação precisa para existir e, digamos assim, as pessoas legitimar, né? Tem que haver, digamos assim, esse relato da prática para as pessoas entenderem que é verdade, que existe, Uhum. não é um tratamento, digamos assim, que vem de outro planeta, tá entendendo? É uma Uma planta. planta Então, que. eu concordo pois com é, você. e a gente é até assim, realmente é contraditório demais, né? A gente viver num país que é rico por suas terras, né, digamos assim, referência em produção agro de todas as formas de subsistência humana, né, de alimentos e tudo, e a gente simplesmente não as pessoas não poder sequer plantar um tipo de uma espécie de planta no seu quintal que vai trazer ali, digamos assim, diversos, né, benefícios ali da sua própria saúde de rotina, né? Inclusive, só acrescentando aqui, Bruno, tem um documentário que se chama Dirijo, não sei se você já ouviu falar,
Dirijo o nome. Basicamente é uma comunidade, né, No bem YouTube, o documentário? tradicional. Onde está o Tem documentário? no YouTube. Tá. Isso, no YouTube tem. 20 minutos, 30 minutos de documentário. É bem simples, mas riquíssimo, riquíssimo mesmo. Basicamente é uma comunidade no interior, né, que é muito tradicional, todos, né, mais idosos, enfim, e eles contam como é que foi, digamos assim, da sua criação, né, quando eles nasceram lá, o que é que eles tinham à disposição deles e como é que foi, digamos assim, se encaminhando até essa parte da realmente proibição, né? E Uhum. eles chamam a planta de dirijo. E eles falam: quando o menino tava com dor de barriga, quando a menina tava com cólica, quando a irmãzinha tava com dor de cabeça, a gente juntava, pegava umas folhas ali, uns caules e fazia um chá de dirijo, dava para ele, ficava bonzinho na mesma hora, quando tava com dor de barriga e tudo. E quando foram ver o que era esse dirijo mesmo, que eles falam, que é um nome que eles conhecem lá, era maconha, entende? Era Uhum. cannabis. Então, assim, é literalmente meio que uma vetação à saúde natural, sabe? E é o que a gente luta muito aqui no Ceará, que a gente entende que é saúde para todas as Uhum. pessoas, com o menor custo e com a melhor eficácia, né? Não faz sentido a gente falar que vai, o sistema de saúde falar que vai tratar uma criança de 5 anos de idade, não verbal, com 3 tipos de medicamentos super agressivos, diferentes, para garantir um benefício, para garantir uma aposentadoria, Uhum. entende? A Uhum. que custo vale o futuro da vida daquela pessoa, Não, daquela criança? e a gente está falando de custo para o Estado também, né? Quanto que não custa esse medicamento? E a gente já sabe por relatos de outros pacientes que deixaram de utilizar medicamentos de tarja preta em razão do uso da cannabis. Né? Então, o quanto isso também impacta no orçamento público para ser direcionado para outras questões, né? Enfim, é contraditório. Né? A gente que está no meio e conversa com pessoas que têm, na prática, o uso, né, do fitoterápico e os benefícios que ele traz, fica contraditório quando a gente começa a estudar o contexto, né, dessa planta, desse dirijo. E é isso mesmo, Bruno. E, inclusive, uma das coisas também que é pautadas aqui é que a gente entende que a planta é um fitoterápico de verdade mesmo, porque de fato é. E não é à toa que ela deve ser inclusa na farmácia viva como um fitoterápico e não como, digamos assim, uma substância tarja preta. A gente entende que não faz sentido a tarja preta para maconha, né? Digamos assim, para cannabis. E, enfim, mais uma das pautas que também é um debate sobre RD6 de Anvisa, né? Todos esses parâmetros que, né, as pessoas, né, por boa vontade, estão dizendo que querem regulamentar, enfim, querem deixar a cannabis tudo na regra deles, né? Sendo que a gente vê que é tanta falta de boa vontade mesmo, porque não é falta de estudo ou de conhecimento não, sabe, Bruno? Eu acho que hoje a informação e o conhecimento de quem realmente está realmente querendo fazer ali minimamente uma diferença, seja nessa parte da saúde pública, que é uma grande lacuna que as associações hoje cobrem, né, na assistência social do Brasil, elas realmente não têm vontade política mesmo de fazer acontecer. A gente sabe que nos bastidores, tantas, digamos assim, big pharmas, né, tem tantos tipos de acordos milionários que fica até, digamos assim, não ter como, digamos assim, ter uma competição, não existe, né? Uhum. Porque é isso que é o trabalho das associações, que é pelo meio de assistência social. A gente precisa atender a comunidade. Quando eu falo em informação, eu falo pro paciente. Né? Eu acho que a gente tem que ter mais espaços para dialogar sobre cannabis, e aqui eu vou abrir um parênteses, né? A gente fala cannabis, a gente fala maconha, marihuana, é tudo a mesma coisa. Não existe distinção do que é maconha e cannabis. É utilizado cannabis em razão, né, de acho que de uma prática, mas a palavra em si, ela vai alterar, né, em determinadas regiões, mas ela significa a mesma coisa. Quando a gente vai estudar, né, falar
maconha ou falar cannabis, se trata da mesma planta, tá? Não, é importante essa informação. Então, assim, a informação, quando eu falo, é esse bate-papo, é esse diálogo para que pessoas que precisam desse fitoterápico tenham acesso e comecem a pensar, poxa, eu tenho um caminho para seguir, né? Diferentemente de quem está envolvido, que já tem a informação e às vezes na prática acaba resvalando em outras questões políticas, de interesses privados, né? Não vamos aqui adentrar neste mérito, mas a informação é para quem de fato precisa fazer o uso daquele fitoterápico que vai ter benefício. É só conversar com quem faz uso do fitoterápico. Eu não sei você, Jorge, mas eu não tenho nenhum relato de efeito colateral para pacientes que faz uso ou de qualquer algum não benefício em razão da utilização. É só relatos positivos de quem faz o uso, aliás, extraordinários, que arrepia cada história que a gente sabe, né, que influencia aí quando faz o uso do fitoterápico. Né? Então, quando a gente está falando de informação, a gente está indo para esse caminho, para esse tipo de diálogo que a gente está fazendo hoje, agora e em outros momentos aqui. Perfeito, Bruna. Muito bem esclarecido, e é justamente isso. O termo cannabis é mais um termo científico e, digamos assim, né, mais digestivo para as pessoas ouvirem, de certa forma, sabe? Mas é tudo maconha, né? No fim é tudo a mesma planta, não tem jeito. O que vai diferenciar é que nem cachorro, né? É a raça, né? Tem vários tipos de cachorro, várias raças, e a planta também não é diferente, né? Tem vários tipos de espécies. E lembrando também que o que a gente mais precisa intensifica, né, digamos assim, para extrair de fato a maior concentração de medicina da planta é através das plantas fêmeas, né? Que da mesma forma de como tudo na natureza existe o macho e a fêmea, e a gente precisa da fêmea, pois é ela que brota o fruto, né? E através desse fruto, né, que é a flor, a gente consegue fazer, né, essas diversas, né, leques de maneiras, de manejos, fora que a planta por si completa, ela tem toda reutilização. Dá para fazer tudo que ela gera, digamos assim, tudo que ela resulta, a gente consegue reaproveitá-la. Então é uma planta totalmente autossuficiente, né, sustentável, né. Então assim, quando você fala dessa parte mesmo de até economia, né, de certa forma, para o Estado, é isso que assim, a gente meio que está vendo que é o que vai ter que ser pautado, meio que falar o que vai pesar no bolso do Estado, se a partir do momento eles começarem realmente a querer fazer algo por isso, né? Porque é uma economia já que outros países apresentam diversas formas de conseguir ter minimamente essa regulamentação, né? Porque é isso que a gente precisa de parâmetros legais para trabalhar, entende? É só isso, né? Tipo assim, parece que é uma coisa assim de outro mundo mesmo, e as pessoas colocam diversos tipos de barreiras mesmo para não acontecer, mas enfim, a gente sabe que no final quem não pode ficar desassistido são as pessoas, e o trabalho, então, não vai parar, pelo contrário, vai se desenvolver cada vez mais, como bons diálogos, como a gente está fazendo aqui, né? Vai com certeza chegar em uma pessoa sequer que ainda não teve acesso a essa informação, já está mais que válido, entende? Então, assim, uma pessoa de cada vez, né? A gente sabe que hoje no Brasil, uma parcela em torno ainda de 6% a 10% de pessoas tem acesso assim, de um tratamento legal pela cannabis. Hoje também é uma parcela gigantesca de usuários, né, que fazem já uso convencional da maconha de alguma forma. Então, é o que a gente precisa, é informar as pessoas com conhecimento ali, com embasamento, com pesquisa científica, relatos de casos, entende? É realmente fazendo com que a Dona Maria ali do mercadinho ela saiba que existe um olhinho, digamos assim, extraído de uma planta, né, que vai tratar o filho dela autista, digamos assim, né? Então,
é realmente uma coisa que a gente tem que esmiuçar, tem que realmente digerir e conseguir passar com maior facilidade e maior acesso até de diálogo para as pessoas, porque a gente sabe que é uma coisa que precisa ser muito inclusiva, né? Perfeito, estamos caminhando aqui para o final. E aí, o que eu gostaria, eu quero agradecer já de antemão a sua presença hoje no nosso bate-papo. Enriquecedor, porque falar de cannabis, falar de nuances e falar de posicionamento de associações, médicos, é de muita importância aqui, principalmente para a gente difundir esse tipo de diálogo, né? Esse tipo de informação. Então deixa aqui como que a pessoa, né, que está nos ouvindo aqui consegue ter, você já falou um pouquinho do site e tudo mais, reforça o Instagram da Acura e também, se for pertinente, o site, né, o que ele pode, como que o paciente que está nos ouvindo aqui chega até vocês. Bem simples, né? A gente se preocupa muito com essa parte de ser realmente algo didático, né? De, ao mesmo tempo, de um jovem ali conseguir entender de uma forma fácil, como também um idoso, né, que já tem uma certa maior dificuldade, também consiga entender e chegar de forma fácil, né? Então, assim, não tem segredo, basta acessar nosso site acurabr.com.br ou nosso Instagram, @acurabrasil, tudo junto. Vai ter um link, certo? Que vai fazer um encaminhamento direto para o nosso acolhimento oficial. A partir do momento que a pessoa chega no WhatsApp, através desse acolhimento, ela vai ser direcionada e ser respondida, né, da melhor forma possível, tirando todas as dúvidas, pois é isso que a gente busca muito, Bruna, a proximidade com cada pessoa que chega, aquele acolhimento mesmo ombro a ombro, porque a gente entende que é como a gente estava conversando, né? O bem-estar, ele é camadas, né, digamos assim, que em conjunto elas geram realmente essa esfera, né, de qualidade de vida. Não é só uma única um único meio que vai fazer a pessoa ter um milagre na vida dela. Ao mesmo tempo que quando a pessoa inicia um tratamento, se ela junto com o tratamento estiver fazendo uma parte de uma melhoria em relação à alimentação, isso já vai contabilizar, né, a parte realmente do ajuste do sono, que a própria cannabis, mesmo no próprio sistema do canabinoide, já vai buscar ajustar. E é basicamente isso, né? Não tem realmente complicações, a gente busca ter esse fácil diálogo, né, esse fácil acesso, tanto a parte mesmo de gerar realmente todo tipo de facilidade para que as pessoas não fiquem desassistidas, né? E a gente continua com esse trabalho bastante voltado para o social, né, mais uma vez, porque é algo que as pessoas realmente carecem demais mesmo, sabe, Bruno? É algo que a gente precisa sempre bater na tecla, que tem muitas pessoas que não têm sequer o dinheiro, né, do transporte, do Uber, do frete, que às vezes fala pra gente que vai trocar, que estava já trocando, na verdade, o dinheiro da alimentação do mercado para ter o dinheiro ali do tratamento através da farmácia, que foi indicado pelo médico fulano de tal, que na farmácia custa 800 a R$ 1.000 um frasco de 30 ml. Entende? Então, assim, são essas realidades mesmo que só sabe quem está ali na prática, vivenciando, aquela mãezinha, aquela pessoa que está sentindo uma dor crônica e já não tem mais para onde correr, entende? E vê a cannabis assim como a luz verde do fim do túnel, né? E a gente busca, né, cada vez mais com o apoio médico, com o apoio de profissionais, fazer essa boa orientação, esse bom acolhimento, né? E mostrar que é real, que é acessível e que é de verdade. Perfeito, muito obrigada por sua participação aqui, por esse bate-papo. Eu vou deixar na descrição o link, né, tanto do site quanto do Instagram que o Jorge mencionou. E eu espero que a gente tenha aí outros diálogos com outros assuntos avançando aí, né, cada etapa desbravando, que a gente possa voltar aqui no Papo de Doutores para a gente conversar sobre esse assunto. Obrigada, Jorge, mais uma vez. Gratidão, Bruna, gratidão a toda a equipe, viu? E a gente aqui está à disposição para somar, para auxiliar no que tiver ao nosso alcance,
né? E com certeza o que foi dito aqui é só uma pequena parcela dessa camada, né, do associativismo na prática, né? E com Verdade. certeza, Bruno, tem muitos desafios a gente ainda vencer. É um trabalho de vanguarda, né? Que são várias formiguinhas, né? Montando, digamos assim, esse formigueiro de força, né? De resistência e resiliência bastante para a gente conseguir ter fôlego dia após dia e vencer, viu, amiga? Perfeito. Obrigada, Jorge, novamente. E esse foi mais um Papo de Doutores. Até o próximo episódio.